A maioria das pessoas reage impulsivamente quando são feridas. Elas tentam se vingar, gritar, provar algo, mas isso só as torna presas fáceis para quem as machucou. Quando você responde na mesma moeda, está jogando o jogo deles, está mostrando que foi afetado. Pense nisso. Alguém te traiu. Você quer que essa pessoa se sinta mal, mas fica obcecado em provar algo. Alguém te desrespeitou. Você se enfurece e quer revidar, mas só mostra que ainda se importa. Alguém zombou de você? Você se sente diminuído e quer responder, mas no fundo já perdeu o controle. Essa é a realidade brutal. Cada vez que você reage emocionalmente a quem te feriu, você entrega o poder a essa pessoa. Mas existe um caminho diferente, um caminho poderoso usado por grandes imperadores, filósofos e guerreiros. O estoicismo ensina um método simples, mas brutalmente eficaz, para fazer qualquer um que te desrespeitou se sentir pequeno. E o melhor, sem precisar levantar um dedo. O poder da indiferença estoica. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Em outras palavras, a verdadeira vitória não está em revidar, mas em se transformar. Pense nos maiores líderes e filósofos da história. Eles enfrentaram insultos, traições e injustiças, mas nunca se deixaram consumir pela necessidade de provar algo. Em vez de responderem a ataques, eles cresceram silenciosamente e deixaram que seus resultados falassem por si. O que realmente destrói um inimigo não é uma resposta agressiva, não é provar que ele estava errado, não é buscar vingança direta, é mostrar que você não precisa dele, é seguir sua vida como se ele fosse insignificante, é se tornar alguém que ele nunca poderá alcançar. Quando você ignora quem te feriu e foca em sua própria grandeza, a mente deles entra em colapso. Eles começam a se perguntar: por que ele não reagiu? Será que ele realmente não se importa? Será que eu não sou tão importante quanto achava? E esse questionamento corrói a pessoa por dentro, porque nada assombra mais um inimigo do que a sua indiferença absoluta. O momento de escolha. Você pode continuar reagindo como todos os outros, ou pode fazer o que os estoicos faziam: transformar qualquer ataque em uma oportunidade de crescimento. Nos próximos minutos, você vai conhecer um método estoico de 3 passos para lidar com qualquer ofensa sem perder o controle emocional. Mas antes, quero te perguntar: você já tentou se vingar de alguém e sentiu que, no fim, nada mudou? Se sim, isso é um sinal para você começar a ter o controle da sua vida. Você já foi humilhado, traído, ridicularizado? A sensação de injustiça corrói por dentro. O desejo de provar que você não é fraco, de fazer o outro sentir a mesma dor, toma conta da sua mente. Mas aqui está a verdade brutal. O momento em que você busca vingança é o momento em que você se torna escravo da pessoa que te feriu. Pense nisso. Você já perdeu horas, dias ou até semanas pensando no que deveria ter dito a alguém que te desrespeitou? Já sentiu raiva só de imaginar aquela pessoa vivendo normalmente enquanto você ainda sofre? Já desejou que ela voltasse rastejando para pedir perdão só para poder ignorá-la? Se sim, então você precisa entender algo essencial. Toda vez que você se preocupa com quem te machucou, você está entregando poder a essa pessoa. E os estoicos sabiam como reverter esse jogo. A armadilha da vingança. A maioria das pessoas acha que responder ao ataque vai trazer alívio, mas a realidade é outra. Quando você age por impulso, você mostra que foi atingido. Você prova que aquela pessoa tem influência sobre você. Você se afunda ainda mais na raiva, perdendo energia e clareza. E o pior, a vingança nunca cura a dor. No fim, você continua sentindo o vazio, porque nada do que você fizer vai apagar o que aconteceu. Epicteto dizia: se alguém tenta te ofender, lembre-se, só é ofensa se você aceitar. Você tem o poder de ignorar. E é exatamente isso que os estoicos dominavam.
a arte de não reagir. A guerra é na sua mente. Quem te machucou pode ter seguido em frente. Mas e você? Se você ainda sente raiva, se ainda quer provar algo, significa que essa pessoa continua controlando você. Reflita. O que você ganha gastando energia com alguém que já te desrespeitou? Se essa pessoa soubesse que você ainda pensa nela, isso a faria se sentir poderosa? Como seria sua vida se, em vez de reagir, você simplesmente seguisse em frente, focado em seu crescimento? O segredo estoico é simples, mas poderoso. O verdadeiro domínio não está na resposta, mas na indiferença absoluta. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar 3 passos estoicos para destruir mentalmente qualquer um que te feriu, sem precisar dizer uma única palavra. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu controlo minha mente. Isso é o primeiro passo para se tornar inabalável. Agora, vamos ao primeiro princípio, estoico, que muda tudo. Você está preso nesse ciclo sem perceber. A maioria das pessoas que foram feridas vivem presas a um ciclo invisível. Elas acham que estão seguindo em frente, mas na verdade continuam dando poder para quem as machucou. Pense nisso. Você já se pegou imaginando um cenário onde finalmente consegue humilhar quem te desrespeitou? Você já desejou que aquela pessoa voltasse para a sua vida só para poder rejeitá-la e fazê-la sentir o que você sentiu? Você já gastou energia criando diálogos mentais, ensaiando palavras que nunca serão ditas? Se sua resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, significa que essa pessoa ainda tem poder sobre você. O que te mantém preso? Você pode até achar que superou, mas se ainda sente raiva, ainda sente dor, ainda se incomoda ao ouvir o nome daquela pessoa, então a ferida ainda está aberta. Aqui está o pior erro que você pode cometer: esperar que o tempo cure tudo. O tempo por si só não cura nada. O tempo só aumenta o espaço entre você e o problema. Mas a dor, a mágoa e o ressentimento continuam aí dentro, prontos para ressurgir na menor provocação. E enquanto você carrega esse peso, quem te feriu segue vivendo normalmente. Sêneca disse: guardar ressentimento é como beber veneno e esperar que o outro morra. A única pessoa que sofre quando você sente ódio é você mesmo. Agora me diga, você realmente quer passar mais dias, meses ou anos assim? Se a resposta for não, então chegou a hora de agir. A verdade que vai te libertar. Os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade está no controle interno. Nada externo pode te ferir de verdade, a menos que você permita. E aqui está a realidade brutal. Se alguém ainda te afeta, significa que você ainda está dando permissão para isso. O poder não está em responder. O poder está em mostrar que você não se importa. A partir do momento em que você escolhe a indiferença absoluta, a pessoa que te feriu perde todo o poder sobre você. Se você para de falar sobre ela, se você para de pensar nela, se você para de esperar que ela se arrependa, então, pela primeira vez, você realmente se liberta. O momento da decisão. Agora você tem 2 caminhos. 1. Continuar se alimentando da raiva e deixando essa pessoa ocupar espaço na sua mente. 2. Aplicar os princípios estoicos e finalmente se libertar. Se você escolher a segunda opção, eu vou te mostrar 3 passos estoicos para destruir qualquer um que te feriu, sem precisar levantar um dedo. Mas antes, comente aqui abaixo: eu escolho o controle. Este é o primeiro passo para a mudança. Agora, vamos ao método estoico definitivo. Agora que você já percebeu que está preso nesse ciclo de ressentimento, a pergunta que fica é: como sair dele? A maioria das pessoas pensa que existem apenas 2 opções. 1. Revidar. Buscar vingança para equilibrar as coisas. 2. Ignorar. Fingir que não se importa, mesmo que a raiva continue consumindo por dentro. Mas e se eu te dissesse que há um terceiro caminho?
Os estoicos descobriram um método para virar o jogo, e ele é tão poderoso que pode mudar completamente a forma como você enxerga qualquer ofensa. Ele se baseia em um princípio fundamental: ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Você está no controle, mas não sabe disso. Você pode não perceber, mas toda vez que alguém te fere, você tem uma escolha. Você pode reagir e se tornar escravo dessa dor. Ou pode assumir o controle e mostrar que nada externo pode te atingir. E aqui está o segredo. A resposta mais poderosa não é a vingança, mas a evolução. Pense nisso. Se alguém te traiu e você segue em frente, essa pessoa perde totalmente a relevância na sua vida. Se alguém te desrespeitou e você não reage, mas cresce silenciosamente, essa pessoa se sente insignificante. Se alguém quer te atingir, mas você se mantém inabalável, ele se torna prisioneiro da própria frustração. O jogo não se vence com resposta. O jogo se vence com indiferença. O estoico não precisa provar nada para ninguém, porque ele sabe que a verdadeira vitória está no controle absoluto das suas próprias emoções. A filosofia estoica na prática. Os estoicos entendiam que a raiva é inútil, só desgasta quem sente. O orgulho destrói. Quem tenta se vingar se torna refém do passado. A verdadeira vitória não é a retaliação, é a paz interior. Marco Aurélio escreveu: se alguém te faz mal, não reaja da mesma forma. O poder está em não se tornar aquilo que você despreza. E aqui está o detalhe mais importante: aquele que te feriu só ganha se você permitir que ele te afete. Agora me diga, você ainda vai continuar dando esse poder para ele? Se sua resposta for não, então chegou a hora de aprender os 3 passos estoicos para assumir o controle definitivo da sua vida. O primeiro passo vai mudar completamente sua forma de reagir ao mundo. Agora que você entende que a vingança não é o caminho e que o verdadeiro poder está no controle emocional, chegou a hora de aprender o método definitivo para se tornar inabalável. Os estoicos ensinam um método poderoso para que ninguém mais tenha controle sobre suas emoções. Se você aplicar esses princípios, ninguém jamais terá poder sobre você novamente. Passo 1. Controle emocional absoluto. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. A verdade brutal: a maioria das pessoas é emocionalmente fraca. Elas explodem de raiva, se ofendem facilmente e perdem a compostura ao menor sinal de desrespeito. Mas o estoico é diferente. O que separa um homem comum de um verdadeiro estoico é a capacidade de permanecer frio enquanto todos ao seu redor perdem o controle. Aqui está o segredo. Quando alguém tenta te ofender, não reaja. Quando alguém quer te provocar, olhe nos olhos dessa pessoa e permaneça calmo. Quando alguém quer te ver desmoronar, mostre que você não se importa. O silêncio é a maior arma do estoico. Se você grita, se altera ou tenta se justificar, já perdeu. Mas quando você mantém a postura, transmite apenas uma mensagem: você não tem poder sobre mim. Esse é o primeiro golpe mental no seu inimigo. Agora, vamos ao segundo passo. Passo 2. O crescimento silencioso. Sêneca escreveu: a melhor vingança é ser diferente do que te feriu. O que isso significa? Se alguém tentou te humilhar, a melhor resposta é se tornar melhor do que essa pessoa jamais imaginou. Mas sem precisar provar nada. Não poste indiretas. Não tente mostrar que venceu. Não espere reconhecimento. O segredo é crescer em silêncio. Imagine isso. O chefe que te humilhou descobre que você abriu seu próprio negócio. A pessoa que te traiu percebe que você se tornou alguém inatingível. O amigo que riu de você vê seu sucesso e sente a própria insignificância. E o melhor, você nunca precisou dizer uma única palavra. A ausência fala mais alto do que qualquer vingança. Se você não reagiu, mas continuou crescendo, a única coisa que seu inimigo poderá fazer é se corroer por dentro. E agora chegamos ao passo final. Passo 3. O desprezo silencioso.
a arma mais poderosa do estoico. Marco Aurélio disse: se algo externo te machuca, não é o evento que te fere, mas sua percepção dele. E isso você pode mudar a qualquer momento. E aqui está a parte final do método estoico: o desprezo absoluto. A ausência é a maior punição que você pode dar a alguém. Se uma pessoa te traiu, ignore. Se alguém tenta te provocar, trate como insignificante. Se alguém quer ver sua dor, não entregue essa satisfação. Pessoas fracas precisam da sua atenção para sobreviver. Se você não reage, não se vinga, não demonstra nada, você corta o que elas mais precisam, a sensação de poder sobre você. O desprezo silencioso destrói um inimigo sem precisar de uma única palavra. E agora você sabe exatamente como aplicar isso na sua vida. O momento da ação. Agora que você aprendeu o método estoico em 3 passos, chegou a hora de tomar uma decisão. 1. Continuar sendo afetado por quem te feriu. 2. Aplicar esse método e se tornar emocionalmente inquebrável. Se você escolhe o segundo caminho, comente aqui embaixo: eu escolho o controle absoluto. E prepare-se, porque no próximo tópico vamos revelar o maior erro que pode arruinar todo esse processo. Agora que você já sabe o método estoico em 3 passos para destruir qualquer pessoa que te feriu sem precisar levantar um dedo, eu preciso te alertar sobre o maior erro que pode arruinar tudo. Esse erro é o que mantém 99% das pessoas presas ao passado, presas ao ressentimento e, pior ainda, presas ao controle emocional de quem as feriu. E o pior, esse erro é sutil. Você pode estar cometendo sem nem perceber. O desejo oculto que te torna escravo. Você pode seguir os 3 passos estoicos que eu ensinei. Você pode ignorar quem te feriu, crescer em silêncio e manter o desprezo absoluto. Mas se, no fundo, você ainda espera que essa pessoa perceba sua evolução, você ainda é prisioneiro dela. Pense nisso. Você diz que não se importa, mas ainda se pergunta se um dia essa pessoa vai notar sua ausência. Você segue sua vida, mas sente uma pequena satisfação ao imaginar ela arrependida. Você finge que esqueceu, mas ainda observa de longe, esperando algum sinal de reconhecimento. Se isso acontece, significa que você ainda está preso. Porque enquanto você precisar da validação de quem te feriu, essa pessoa ainda tem poder sobre você. A verdade cruel. Que você precisa entender. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade não está em como os outros reagem a você, mas em como você reage internamente a tudo. Se você ainda espera que alguém veja seu sucesso, se você ainda quer, no fundo, provar algo para essa pessoa, se você ainda alimenta a esperança de que um dia ela vai se arrepender, então você não é livre. Você ainda está jogando o jogo dela. Sêneca disse: aquele que depende da opinião dos outros para se sentir em paz, nunca terá paz. Se sua felicidade ainda depende de uma reação externa, você está entregando seu poder de bandeja. O que fazer para se livrar desse erro? Aqui está a chave para a verdadeira liberdade estoica. Desapegue completamente do resultado. Pare de esperar que os outros reconheçam sua evolução. Pare de imaginar cenários de arrependimento. Aceite que algumas pessoas nunca mudarão, e isso não tem nada a ver com você. A verdadeira vitória não é quando alguém se arrepende, é quando você já não se importa. E aqui está a parte mais interessante. Quando você realmente esquece e segue sua vida, é aí que muitas vezes o outro sente o peso do próprio erro. Não porque você quis, não porque você tentou forçar, mas porque a ausência total é a resposta mais brutal. Agora, você tem 2 opções. Agora você sabe o maior erro que pode te prender e sabe exatamente como se livrar dele. Então me diga: 1. Você vai continuar esperando o reconhecimento de quem te feriu? 2. Ou vai aplicar o estoicismo na sua essência e se libertar completamente? Se você escolhe a liberdade total, prepare-se. No próximo tópico, eu vou te dar um desafio estoico que vai testar se você realmente está pronto para mudar. Agora que você conhece o método estoico para se libertar emocionalmente de quem te feriu,
Chegou a hora de testar sua verdadeira força mental. A maioria das pessoas falha porque apenas absorve conhecimento, mas nunca coloca em prática. Elas entendem a teoria, mas continuam reféns das emoções porque não aplicam os princípios estoicos no dia a dia. Por isso, eu vou te lançar um desafio de 7 dias. Se você conseguir completar esse desafio, vai provar a si mesmo que está no controle da sua mente. Mas eu já aviso, a maioria não vai conseguir. A pergunta é, você faz parte da minoria que realmente aplica o estoicismo? Se sim, continue lendo. O desafio estoico de 7 dias. Durante os próximos 7 dias, você vai seguir 3 regras inquebráveis. Se você quebrar alguma delas, recomece. Do zero. Regra número 1. Zero reação emocional. Se alguém te provocar, você não reage. Se alguém te criticar, você não se justifica. Se algo te incomodar, você mantém a calma absoluta. Epicteto dizia, se algo externo te irrita, o problema não está no evento, mas na sua interpretação dele. A partir de agora, você para de se importar. Regra número 2. Silêncio estratégico. Nada de indiretas. Nada de tentar provar algo para quem te feriu. Nada de ficar stalkeando redes sociais esperando alguma reação. Marco Aurélio escreveu, fale apenas quando suas palavras forem melhores que o silêncio. Seu foco agora é crescer sem precisar mostrar nada para ninguém. Regra número 3. Crescimento interno. Todos os dias, durante esses 7 dias, você vai fazer algo para melhorar a si mesmo. Pode ser um treino, leitura, aprendizado ou qualquer ação que te leve para frente. Mas precisa ser algo para você, não para impressionar os outros. Sêneca ensinava, o progresso real acontece quando não há necessidade de testemunhas. Se você seguir essas 3 regras, em 7 dias, sua mentalidade já será outra. E aqui está o mais importante. Ninguém vai perceber de imediato, mas em poucos meses, todos ao seu redor vão sentir a diferença. Porque a sua presença vai mudar, sua energia vai mudar e, inevitavelmente, as pessoas que te feriram vão perceber que perderam qualquer controle sobre você. Mas isso só acontece se você agir. Agora é com você. Agora que você conhece o desafio, eu quero saber. Você tem coragem de tentar? Se sim, comente aqui abaixo. Eu aceito o desafio estoico. E mais importante, volte aqui em 7 dias e me diga como foi. Esse é o seu teste. Se você conseguir completar, já estará entre os poucos que realmente aplicam o estoicismo. Agora, prepare-se, porque no próximo tópico vamos para a história de um estoico real que aplicou esses princípios e se tornou inquebrável. Se você acha que é impossível se libertar emocionalmente de quem te feriu, então precisa conhecer a história de James Stockdale, um dos maiores exemplos modernos de estoicismo em ação. Stockdale não era um filósofo. Ele não tinha tempo para debates intelectuais sobre o estoicismo. Ele era um soldado, um piloto da marinha dos Imipurdra, e sua vida mudou completamente no dia 9 de setembro de 1965, da liberdade à prisão. O inferno começa. Stockdale estava pilotando um avião em uma missão de combate na Guerra do Vietnã quando foi atingido por um míssil. Ele conseguiu ejetar antes da explosão, mas foi capturado imediatamente pelos inimigos. Nos próximos 7 anos, ele viveria um inferno que destruiria qualquer pessoa comum. Tortura, solidão absoluta, privação de comida, tentativas constantes de quebrar sua mente. Ele foi mantido como prisioneiro de guerra no infame campo de concentração Hanoi Hilton, onde soldados eram submetidos a torturas psicológicas e físicas brutais. A maioria não suportava. Muitos entregavam informações. Outros perdiam completamente a sanidade. Mas Stockdale, ele sobreviveu. E ele sobreviveu usando o estoicismo, a mentalidade estoica no momento mais crítico. Antes de ser capturado, Stockdale havia estudado as obras de Epicteto.
um dos maiores filósofos estoicos da história. Epicteto ensinava que não podemos controlar o que acontece conosco, apenas como reagimos. Foi exatamente isso que Stockdale fez. Ele aceitou que não tinha controle sobre sua situação, mas sabia que tinha controle sobre sua mente. Enquanto outros se desesperavam, ele se fortalecia. Ele se repetia as palavras de Epicteto. Os homens não são perturbados pelas coisas que acontecem, mas pela visão que têm dessas coisas. O que isso significa? Que ninguém poderia quebrá-lo sem a sua permissão. O momento da escolha: lutar ou desistir. Os guardas queriam que ele aparecesse em vídeos de propaganda mostrando que os prisioneiros estavam bem tratados. Stockdale recusou. Ele sabia que se cedesse, estaria ajudando os inimigos. Então, quando percebeu que estava prestes a ser usado para propaganda, ele tomou uma atitude extrema. Ele bateu sua própria cabeça contra uma parede até ficar irreconhecível. Isso impediu que os guardas o usassem como símbolo de rendição. Ele se recusou a ser uma peça no jogo deles. Isso é estoicismo na prática. Escolher sofrer pelo motivo certo, em vez de ser manipulado pelo sofrimento imposto pelos outros. Stockdale organizou um sistema secreto de comunicação entre os prisioneiros. Ele criou códigos para que eles pudessem trocar mensagens sem serem pegos. Ele manteve todos vivos, mentalmente fortes e focados na resistência. E depois de 7 anos de tortura, ele finalmente foi libertado. A lição final. O que isso significa para você? Stockdale provou uma coisa: você não pode controlar o que fazem com você. Você não pode impedir que o mundo te ataque. Mas você pode decidir como vai reagir. E se ele conseguiu manter a calma mesmo sob tortura, qual é a sua desculpa para ainda dar poder a quem te feriu? A partir de hoje você precisa lembrar: você não é o que acontece com você. Você é o que faz com o que acontece com você. Epicteto. Agora, se você realmente quer se tornar emocionalmente inabalável como Stockdale, continue comigo. Eu vou te dar um teste final para provar se você realmente aprendeu essa lição. Esse é o primeiro passo para a sua transformação estoica. A escolha está diante de você agora. Agora você sabe a verdade. Você sabe que sua dor não vem do que aconteceu com você, mas de como você escolhe reagir. Você pode continuar vivendo como antes, se deixando afetar por pessoas insignificantes, perdendo energia com raiva e ressentimento, preso a pensamentos de vingança que nunca te farão crescer. Ou pode seguir o caminho estoico, assumindo o controle total sobre sua mente, eliminando a influência de qualquer pessoa sobre suas emoções, se tornando alguém tão forte que nada pode te desestabilizar. Mas entenda uma coisa: não existe caminho do meio. Ou você escolhe se tornar inabalável, ou continuará sendo uma marionete das suas emoções. A pergunta agora é simples: qual será a sua escolha? A verdade é que poucos conseguem aceitar. A maioria das pessoas prefere se iludir. Elas dizem que querem mudar, mas continuam revivendo mágoas, alimentando rancor e esperando que a vida ou os outros lhes tragam justiça. Sêneca disse: a vida é curta. E nós a tornamos ainda mais curta quando desperdiçamos nosso tempo com sentimentos inúteis. Reflita: você quer continuar sendo refém do seu passado? Você quer continuar dando poder para quem já não deveria mais ter espaço na sua mente? Ou você quer, de uma vez por todas, se libertar e viver sua vida com força e propósito? Porque aqui está a verdade brutal: ninguém vai te dar essa liberdade. Ninguém vai vir te salvar. É você que precisa decidir que a partir de hoje nada mais te abala. O compromisso estoico. Se você está pronto para essa transformação, quero que escreva nos comentários agora. Mesmo: eu escolho ser inabalável. Mas só comente se for sério. Só comente se estiver realmente pronto para se tornar um dos poucos que dominam sua mente. Se você aceitar esse compromisso, tudo vai mudar.
E agora, para consolidar essa mudança, eu tenho um vídeo que vai te mostrar o próximo nível da mentalidade estoica. Clique aqui e descubra o segredo final para se tornar emocionalmente indestrutível.